Queridos, graça, paz de Cristo possa ser que reine nos nossos corações nessa manhã. Como o pastor Paulo Sérgio falou, já por tradição, mês de abril, em especial esse domingo, nós celebramos a nossa escola bíblica. Se tem uma tradição que merece ser preservada, nem toda tradição é boa, tem umas tradições que só faz engessar a gente esquece elas, mas tem umas que são boas. E essa boa tradição é a escola bíblica, é estudar essa palavra. O pastor Paulo Sérgio falou de uma que acontecia no sábado. Eu já vi escola bíblica em vários horários, viu? Porque o horário não é o mais importante. E a gente se refere a ela como dominical porque, por tradição, também acontece no domingo. Não vou falar sobre a história da escola bíblica dominical, até porque, segundo Rosiane já me falou, vocês já foram apresentados a história dela e com certeza foi muito bem exposto aqui, até porque quem falou foi Jada e é um bom professor e eu atesto isso, não é? Então eu queria pensar sobre outras coisas, sobre outros temas nessa manhã. Sérgio estava sentado ali lembrando de um que a gente cantava há muitos anos atrás, Enquanto ó Salvador, teu livro eu leio. Lembra dessa? Enquanto ó Salvador, teu livro eu leio. A gente era pequeno e cantava isso. A vantagem de ter Sérgio aqui é que a gente pode dar esse desafio ao vivo assim, ó, sem ensaiar. Enquanto ó Salvador. Aí, lindo aí. Faz uma oração aí. Sua voz é melhor que a minha. Da beira-mar Jesus partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida ao pão és tu, bem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, enquanto, ó Salvador, teu livro eu leio, meus olhos veem a mim, pois quero ver na beira letra lei a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Essa é a nossa oração, Pai. Que possamos ir além da letra e chegar na Tua verdade. Abre os nossos corações e as nossas mentes nessa manhã, para a Tua glória, em nome de Jesus. Pessoal aí da equipe de som, tem um bocado de texto para a gente abrir também, sem ensaiar. Sérgio, eu sabia que podia contar com você. Foi Deus que lhe deu esse dom, use para a glória dele. Tem um bocado de texto aí, vamos começar pelo primeiro. Mateus 28, 16 a 20. Joga aí, a gente vai ler. Diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, alguns adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vocês vão, façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Esse é, literalmente, o último pedaço do Evangelho de Mateus. O último versículo, acabou. Quando Mateus escreve o seu Evangelho, ele tem todo um projeto que ele quer dizer alguma coisa e ele termina com isso. E aí ele se dá por satisfeito porque a história foi concluída. E ele começa dizendo, no seu epílogo, que os 11, segundo Jesus tinha instruído, foram para a Galileia, subiram no monte. É 11 porque a essa altura Judas já tinha caído fora. Então já não é 12, agora só são 11. Mas esses 11, esse grupo, eles representam toda a igreja. Não estou dizendo nenhuma novidade. Com certeza vocês já ouviram isso várias vezes. O grupo dos discípulos representa a igreja na sua caminhada histórica. Então, tudo que é dito e tudo que é feito por e pelo e para os discípulos representa o que nos é instruído ainda hoje. Então, vai para o monte, chega lá, Jesus aparece e diz: toda autoridade, todo poder, toda potência me foi dada, tanto nos céus como na terra. Não ficou nada de fora. Todo poder pertence ao Cristo ressurreto. Paulo vai dizer aos Coríntios que o último inimigo a ser vencido era a morte. E até o último inimigo, ele foi vencido. Onde está a morte, a tua vitória? Todo o poder foi dado. E é baseado nessa autoridade, nesse poder, nesse que pode todas as coisas, que ele dá instruções diretas aos discípulos e, por extensão, a nós, a igreja. Vocês vão indo, porque o ministério de Jesus sempre foi o que a gente chama de um ministério itinerante. Jesus nunca ficou muito tempo parado. A igreja primitiva aprendeu isso, às vezes meio à força, não estava muito afim não, mas aprendeu. A igreja não é para ficar parada não, tem que se mexer. Vá, a mim, lugar da igreja é caminhando, é indo. Vá. Mas à medida que vocês vão, e aqui tem uma ordem direta, façam discípulos. A missão da igreja é fazer discípulos, é produzir outras pessoas que possam também reproduzir aquilo que Jesus foi e aquilo que Jesus representou. Fazer discípulo é criar cópias do discipulador e, por extensão, Jesus Cristo. Então, quando a igreja faz discípulos, ela gera pessoas que devem se parecer em tudo com Jesus. É claro que Jesus era perfeito e ninguém vai ser perfeito como ele, porque ele, só ele. Mas nós temos uma meta e um objetivo: ser igual a Jesus. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai chamar isso de estatura do varão perfeito. Então, quando você caminha na sua vida cristã, você precisa caminhar em direção à perfeição. Só isso. Qualquer coisa menos que isso está aquém do que Jesus projetou para você. Então você pode olhar para o lado aí agora, olha aí quem está do seu lado, para você dizer assim: eu quero ser perfeito. Diga aí, eu quero ser perfeito. Porque Jesus é perfeito. E eu quero ser igual a Jesus. E se você ainda não é perfeito, você ainda não completou a sua caminhada. Você ainda tem coisas a fazer e a aprender. Porque nessa caminhada, o seu objetivo é se tornar perfeito. Mas nessa caminhada você vai batizar, que é um símbolo do seu compromisso com Jesus e com a sua igreja.
Batismo não salva, mas ele representa o seu compromisso com Jesus. Mas sabe o que mais? Além de batizar, você vai ensinar. O ensino faz parte do projeto. Na grande comissão de Jesus estava: ensine, dê instruções para. Mas ensine tudo. Eu não tenho liberdade e nem autorização para selecionar aquilo que Jesus disse, aquilo que foi ensinado e dizer: isso é bom, isso não é, isso serve, isso não serve. Esse ensinamento era para o primeiro século e esse ainda está de valor. Porque ele disse: ensine tudo. E eu mandei. Eu tinha um professor do seminário, Paulo Sérgio. Ele não estudou no mesmo que eu, então não teve o mesmo professor, né? Pastor Guimarães, deve ter ouvido, era pastor da Capunga, né? Que fez 100 anos essa semana, a igreja. E ele dizia assim: ó, pregar para crente é a coisa mais difícil que tem. Você só pode pregar a Bíblia. Mas também pregar para crente é a coisa mais fácil que tem. Você só precisa pregar a Bíblia. Ensine tudo o que eu mandei. Deixe-me dizer logo a vocês, pelo menos duas coisas que não está no texto, não está nesse pacote de tudo. E às vezes a gente vê tanta gente brigando por isso, mas não está. Bíblia, o ensino de Jesus, não é um tratado de ciências. Eu já vi tanta gente discutindo entre fé e ciência. Todo respeito, é uma bobagem. Não perde tempo com isso, não. Bíblia não é um tratado de ciência. Os autores bíblicos, primeiro que eles viveram num tempo pré-moderno e pré-científico, então eles não tinham a mentalidade científica, experimentar o que eu tenho e o que você tem, porque nós crescemos e fomos educados dessa maneira. A Bíblia não é um tratado científico, então essa discussão não cabe. Parece que alguém está dizendo: o céu é azul, e o outro tema: não, mas a nuvem é branca. E o outro faz: você é burro porque está dizendo, eu estou lhe dizendo, o céu é azul, e você é um ignorante porque a nuvem é branca. Sabe quando é que eles vão chegar a um acordo? Nunca, porque um está falando de uma coisa, o outro está falando de outra coisa. Então, não é que fé e ciências estão em oposição, é que falam de coisas diferentes, têm objetivos diferentes. A Bíblia não é um tratado científico. A Bíblia é contra a ciência, em hipótese alguma, só não está ocupado com esse assunto. E Deus sabia tanto disso, que quando precisava de conhecimento científico, sabe o que é que ele fazia? Daniel, que vocês conhecem, chega na Babilônia e faz um desafio: ó, me dá 10 dias e eu vou ter uma dieta, um jejum diferenciado. Depois a gente faz o teste. E Deus gostou tanto dessa coragem, dessa ousadia. Deus gosta de uns personagens assim, meio abusados. E ao final de 10 dias, a aparência deles era diferente dos outros rapazes. Mas o que chama a atenção é que, para os amigos de Daniel, a Bíblia diz que Deus concedeu a ele conhecimento espiritual diferenciado. Mas a Daniel ensinou as ciências humanas. Geografia, história, matemática, essas coisas. Daniel não aprendeu no livro da lei, mas era interessante. Deus capacitou. Não está na Bíblia não, mas é bom estudar. É bom aprender, Deus gosta dessas coisas. Fala sério, tem uns estudante crente, em coordenadora, que são medíocres. É uma vergonha. Ah, eu sou crente. Vai estudar história, vai estudar geografia, vai estudar matemática, português. Nós vai e a gente fuma é feio. Faz isso não.
Quando Deus mandou o povo de Israel construir o tabernáculo no deserto, o texto diz que Deus colocou o seu espírito em Bezaleel e na sua equipe, de modo que eles fossem artistas. Eles não estudaram no livro da lei, até porque nessa época nem livro da lei tinha. Deus gosta dessas coisas. Deus gosta de gente capaz, que é hábil em sua área, que é o melhor na sua profissão, que é capaz de exercer com excelência a sua atividade. Na igreja de Cristo, não é lugar para medíocres, porque nós fomos chamados à perfeição. E Jesus era perfeito. Você tem noção? Jesus aprendeu o ofício de seu pai José, não é isso? Geralmente a gente chama ele de carpinteiro, hoje seria mestre de obra. Você tem noção de um telhado feito por Jesus? Ia ter goteira quando? Perfeição. Perfeição. A Bíblia não é um livro de ciências, mas você é desafiado a ser igual a Jesus e ser o melhor profissional que você tem que ser, porque é igual a Jesus. A Bíblia não é ciência. Sabe o que a Bíblia também não é? Um livro de fofoca. Toda vez que eu falo nisso, eu me lembro de um cidadão que eu estava evangelizando, estava lá no Sol Nascente. Aí fui evangelizar um cidadão. Ele chega para mim, metido a intelectual. Só vou na sua igreja se você me disser quem foi a mulher de Caim. E eu detesto, olho para ele, pois você não vai na minha igreja nunca. A Bíblia não é livro de fofoca. E que me interessa com quem foi a mulher dele? Era a nora da mãe dele. Então, uma boa resposta, né? Resolvido. Tem gente que vai à Bíblia só para saber as fofocas, as novidades. A Bíblia não é isso, não. É claro que quando a gente era embaixador do rei, a gente fazia aquelas, concurso bíblico, tinha um bocado de coisa assim interessante. É divertido para menino e adolescente, não estou brigando com isso, não. A questão é que não é esse o objetivo do texto sagrado. Não é para você saber como foi que Davi se relacionou com as suas mulheres e com os seus filhos. Fala sério, era um homem segundo o coração de Deus, mas era um pai péssimo. E a Bíblia também não esconde o defeito dos seus heróis, não. Ela é honesta, ela é clara, ela é objetiva, mas não é esse o objetivo. Não foi para isso, para você saber o que aconteceu, né? A Bíblia não é o Big Brother dos heróis da fé, não é. Vamos lá para um texto aqui, João capítulo 20, verso 30, bota aí na tela, por favor. A gente vai começar a caminhar no texto agora, porque é isso que nos interessa. Final do Evangelho de João, ele diz assim, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados nesse livro. Verso seguinte, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida eterna em seu nome. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus disse está na Bíblia? Não. Tem um bocado de coisa que Jesus fez, um bocado de milagre que Jesus fez, que não está na Bíblia. E de vez em quando a gente vê o povo por aí, não, porque acharam uma fala, um dito de Jesus que está na Bíblia, que não está na Bíblia, aí o povo arregala os olhos, eu digo, tá, João já tinha dito isso, que tem um bocado de coisa que não está na Bíblia. Grande novidade, vocês estão me dizendo. Ele fez milagres, ele ensinou coisas. Eu costumo dizer, e eu lembro sempre disso, Jesus caminhava e viajava,
E as viagens na perna, caminho e de uma cidade para outra, era conversando. Eu não imagino que aquele grupo viajava calado. Rapaz, se eu tivesse no grupo, eu ia fazer tanta pergunta para Jesus, vocês não fazem ideia. O tanto que eu ia conversar com ele. Você acha que eu ia perder a oportunidade? Hã? Jesus, vem cá, aproveita que a gente está caminhando. Só vai chegar lá de noite. Tem o dia todo aqui no meio da estrada. Vamos trocar umas ideias aqui. Agora o que João está dizendo aqui, o que está nesse texto, ele é suficiente para cumprir o seu objetivo. E qual é? Que vocês saibam que o homem histórico, Jesus, ele é também o Cristo, o Filho de Deus. Naquele homem de Nazaré havia uma humanidade completa e uma divindade completa. E independente de fazer sentido na sua lógica científica, e a questão não é essa, há uma verdade de fé que precisa ser percebida, apreendida. O texto sagrado existe para você saber que ele é Deus. E sabendo disso, aí vem um outro ponto. Tenha vida eterna em seu nome. Para que você estuda a Bíblia? Para ter vida eterna. Para conhecer Cristo e em Cristo ter vida eterna. Esse é o objetivo. Para que quando chegar o dia, a expressão que os negros norte-americanos, eu gosto muito da teologia dos negros norte-americanos, eles costumavam dizer assim, quando eu precisar atravessar o rio, os portais estarão abertos. Ah, glória! Eu vou atravessar o rio. E quando eu chegar do outro lado, os portais estarão abertos. E eu vou ouvir, vinde bendito do meu Pai, receber por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Qual é o objetivo desse texto? Que você tenha a vida eterna. Mas a vida eterna é no nome dele. Não é o que você faz, não é o que você constrói. Tradição. Você conhece essa frase? Não são as nossas obras, mas é a graça. Sabe o que significa isso aqui? Vou dizer de outra maneira. É Jesus dizendo para você, olha, do céu, cuido eu. É Jesus dizendo, a sua entrada no céu, eu cuido. Mas, vamos para outro texto? Ezequiel, pega exatamente aqui para não dizer errado, 44, 23. Eles ensinarão o meu povo a diferença entre o santo e o comum. E lhes mostrarão como fazer distinção entre o puro. Se a graça nos leva para o céu, o estudo dessa palavra deve nos tornar capazes de tomar decisões nessa vida agora. E fazer distinção, tomar decisão. Você sabe por que eu preciso estudar e seguir os mandamentos de Deus para aprender a tomar decisões corretas? Quando nós somos crianças, e tem gente que é criança na fé porque nasceu de novo, mas 20 anos depois ainda está com uma fé infantilizada. É bobão. Cristão bobão. Não cresceu, não aprendeu a tomar as suas próprias decisões. Fazer diferença entre o que é certo e o que é errado. Sem que precisar que ninguém fique lhe vigiando e dizendo para você, olha, faz isso, faz aquilo. Sem que precisar chegar para o pastor, pastor, eu vou comprar um carro, eu compro um amarelo ou um vermelho? Faz o que você quiser, meu filho. Se tiver dúvida, pergunta a Deus e conversa com ele. Tome as suas decisões. Assuma o que é certo e o que é errado na sua vida. É por isso que precisamos aprender, é preciso estudar, conhecer, para tomar decisões. E vivemos algumas vezes culpando os outros. É bom que os outros tomem suas decisões, porque se der errado, mas também eu perguntei para o diácono, ele me disse para eu fazer isso. Você já errou achando que a culpa é dele, a culpa é sua. Criança se pega pela mão e se leva.
adulto escolhe a porta que quer abrir. Sabe por que estudamos essa palavra? Para que você seja um adulto na fé. Tome as suas decisões. Pastor, posso fazer isso? A decisão é sua. Se eu fizer isso, eu perco a salvação. Não, a salvação não, porque ele já garantiu, lembra? É ele que abre a porta. Agora, as consequências e as responsabilidades das suas decisões são suas. E você vai assumi-las. Então tem que estudar, tem que conhecer o texto, tem que conhecer os mandamentos, as vontades de Deus. É claro que na época da lei, a coisa era imposta, mas também aí há um processo. Deus trata com a humanidade num processo crescente, porque a expressão técnica teológica, né? A revelação, ela é gradual. É claro que eu tenho mais acesso ao conhecimento de Deus hoje do que Davi e Moisés tiveram. Por uma razão óbvia. Eles viveram antes de Cristo. Eu já estou vivendo depois. Então, na época da lei, era preciso determinar algumas coisas. Mas Jesus vem e disse, olha, ouvistes o que foi dito? Lei, mandamento, seco, pancada. Não matarás. Mas vem a época da graça. A coisa deixa de ter a ver com um ato e passa a ter a ver com uma decisão. Se no seu coração você já desejou a morte dele, você é réu de juízo do mesmo jeito. Ah, mas eu não fiz nada. Mas desejou. Você não matou porque tem medo da algema da Polícia Civil que vai lhe pegar, né? Não faz diferença. Se você desejar, tomou uma decisão errada, você já é culpado. Você. Porque se tem uma coisa que ninguém manda, isso não é novidade, é no coração do ser humano. E olha que a Bíblia diz que enganoso é o coração. E a gente lê romance e por aí vê novela. Confie no seu coração. Confie não, meu irmão, pelo amor de Deus. Confie em Jesus Cristo. Porque o coração é enganoso. O coração é enganoso. É preciso conhecer a palavra de Deus. Aí você vai entender o texto de Provérbios, quando diz assim, ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando fica velho... Às vezes não faz muito sentido dizer isso. Ah, mas eu ensinei tanta coisa e ele agora se desviou. Na verdade, o texto está dizendo o seguinte, ensine a criança a tomar decisões. Quando ela precisar tomar as decisões dela, ela vai saber a diferença entre o certo e o errado. Ela sabe. Se ela tomou a decisão pelo errado, é problema dela. É culpa dela. Mas ela sabe a diferença. É preciso saber o que é certo. Profecia de Ezequiel, a gente acabou de ler. Entre o que é santo, o que é puro e o que não é. Você é livre em Cristo. Tome a decisão que quiser. Só não me venha dizer que não sabe. Entendeu? Ah, mas eu quero pular cerca e quero adulterar. Só não diga que não sabe. Pecado é. Vai lhe condenar ao inferno? Não, porque o que lhe leva para o céu é o sangue de Jesus. Só não me venha com a cara cínica dizer, eu não sabia. Aí eu lembro de uma jovem, não sou muito de contar a história não, mas essa eu não resisto, vou ter que contar. Veio falar comigo. Na verdade, a tia veio falar comigo, olha, minha sobrinha está lá, namorado, não sei o que e tal, apareceu grávida. Vai lá, pastor, conversar com ela. Aí eu fui.
Conversa vai, conversa vem. A jovem tem o descaramento de olhar para mim e faz: pastor, não sei como foi acontecer. Deixa de ser cínica, menina. Não, com exceção de Maria, a mãe de Jesus, todas as outras mulheres no planeta engravidou do mesmo jeito. Então não me venha com essa história, não sei não o que aconteceu. Né? Desde presepada. Não se perdoa você não saber. É para isso que a gente estuda. É para isso que tem escola bíblica, para que você saiba tomar decisões. E assuma as responsabilidades das decisões que você tomar diante de Deus. Você é responsável pelo que faz ou deixa de fazer. Mas vamos caminhar para frente. Porque há algumas formas, algumas maneiras de você ser exposto a esse texto. Né? Vamos lá, deixa eu pegar mais um texto aqui para a gente caminhar para frente. Não é isso? Neemias 8, eu quero ler dos versos 4 a 9. Bota aí na tela, por favor. O escriba Esdras, eles eram colegas de trabalho, viveram no mesmo tempo, Esdras e Neemias. O livro é de Neemias, mas se refere a Esdras, que é o nome do outro livro, mas eles eram colegas de trabalho. É isso? Neemias era o administrador e Esdras o escriba, que trabalhavam juntos. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, né? Só que a dele era de madeira, esse aqui é de cimento, de concreto. Construída por ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. Quem quer nome para filho, aí vai uma boa relação. À esquerda estava Pedaías, esse vai ser difícil botar no filho, que vai dar cada apelido brabo, mas deixa para lá. Misael, esse tem na igreja. Malquias, Azum, Asbadana, esse é horrível. Zacarias, e tem um tal do Mesulão, meu Jesus. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, todo o povo Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu. Rapaz, o povo de Israel era melhor que vocês, viu? Vou ler de novo. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu. Para a palavra de Esdras, não. Para a leitura do texto. E eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, continuam os nomes. Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías, instruíam o povo na lei. E todos, fica quietinho aí, tem mais coisa. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, e Esdras, sacerdote, escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: esse é o dia consagrado ao Senhor, nosso Deus. Nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia palavras da lei. Você quer saber o horário do culto? O texto diz, a gente pegou só esse trecho, mas depois lê ele todo. Esdras começa de manhã cedo e vai até meio-dia, em pé na plataforma. O povo não estava sentado assim num banco acolchoado, não, era em pé o dia todo, ouvindo o livro da lei. Você começa a aprender o texto quando você é exposto a ele. Leia, ouça. Mesmo que seja como
o etíope que disse assim, como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? É verdade, tem uns textos que são meio complicados mesmo de entender. E às vezes é preciso pedir ajuda a um Filipe que lhe explique, esse texto aqui, me diz o que é que ele está falando. Isaías fala dele mesmo ou do que haveria de vir? Mas a verdade é que ele estava lendo o texto. Para você ser instruído na palavra, você precisa ler e ouvir esse texto. Leia a Bíblia. Leia, leia, leia. E quando terminar de ler, você faz sabe o quê? Lê mais um bocado. Não se admite cristão que não lê a Bíblia. Tem que ler. Tem que conhecer esse texto. E nós temos uma vantagem, graças a Deus por ela, porque nós não temos uma doutrina como os muçulmanos. A doutrina muçulmana diz que a palavra de Alá só pode ser falada em árabe. Isso é doutrina muçulmana. Então, para você ser muçulmano, você tem que aprender árabe. Porque o Deus dele só fala árabe. Graças a Deus o meu fala todas as línguas. Então eu não preciso aprender árabe, nem hebraico, nem grego, nem nada. Porque o meu Deus fala na minha língua. Sabia disso? E ele, quando eu digo que ele fala na minha língua, eu olho para o texto bíblico e eu vejo Isaías, o erudito, aquele que sabia todos sois vós quem sois, todas as regras de gramática. O hebraico de Isaías, para quem estuda a língua, é um hebraico belíssimo. Mas eu vou para Amós, o vaqueiro da roça. Eu vou para o Novo Testamento, leio Hebreus. O grego de Hebreus parece os clássicos de Platão. É um grego bonito. Mas eu vou para o livro de Apocalipse, e como eu amo Apocalipse. É um grego de uma gramática tão simples. Qualquer menino do mercado entende aquilo ali. Deus fala a sua língua, mas é preciso você ler o texto, é preciso passar tempo com esse texto. Leia a Bíblia, leia. Não estou entendendo, leia. Textos. E deixa eu dizer mais, pelo amor de Deus, não picote o texto. Esse eu gostei, vou ler. Aí abre a Bíblia e bota lá na sala bonita, Salmo 91. Chega a dar poeira. Não é isso não. Leia todo o texto. Todo. Tem um bocado de técnica por aí que você marca nos quadradinhos, que vai marcando, lê. Não tem problema. O importante é que você leia. Mas, não dá para ler não sei o quê. Paulo escrevendo aos Romanos diz que a fé vem pelo... Hoje tem tanto recurso para você ouvir o texto. Na época de Esdras, ele teve que ficar em pé e ler para o povo, porque nem tinha rolo para todo mundo. Então tinha que ouvir. Hoje em dia, graças a Deus, Deus deu inteligência ao ser humano para desenvolver uma série de tecnologias que estão à disposição. Leia o texto. Não sou contra os comentários, pelo contrário, eles são bons, são interessantes. Nem contra a revista da escola dominical, até porque seria uma absurda incoerência. Eu escrevo algumas revistas da escola dominical, se eu fosse contra, era meio esquizofrênico esse negócio. Mas a escola, ela é bíblica. O texto a ser ensinado é a Bíblia. Leia a Bíblia, conheça a Bíblia, tenha intimidade com esse texto. Mas vamos pegar mais um, já que a gente está falando de Bíblia, vamos pegar mais um texto aqui, não é isso? Colossenses 3, 11 a 17. Nessa nossa vida, já não há diferença entre judeu e grego, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou... Se tem uma palavra que a gente não usa, vamos botar no nosso português, né? Cidadão, civilizado, escravo ou livre. Mas Cristo é tudo. Só por esse versículo já lhe digo logo.
Se tem uma coisa que ofende Deus, é um chamado de preconceito. Qualquer tipo de preconceito, se quiser anotar aí, anota. Todo preconceito é pecado, viu? Qualquer que seja ele. Todo preconceito é pecado. Vamos para frente. Mas você é livre, viu? Tome a decisão e assuma que você vai ser preconceituoso e vai ser pecador por causa disso. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo, amado, nós, oh glória, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Tudo isso chama-se disciplina cristã. Disciplina é aquilo que você faz porque está treinado para fazer. A corporação militar que ouve o toque da trombeta, da corneta e sabe a posição. Aquilo é disciplina. Ouvi o toque, eu me comporto como devo me comportar, porque eu sei que assim é o certo. Fui treinado para isso. Estou disciplinado. Aí começa a parte complicada. Suportem-se uns aos outros. Tem uns irmãozinhos chatos. Mas irmão não se escolhe. O amigo você escolhe, né? Você não escolhe irmão. Ele é seu irmão porque é filho de seu pai e de sua mãe. Viu, Denise? Se gostar, ele é seu irmão. Cláudio, gente boa. Eu amo aquele seu irmão. Mas ele é seu irmão de sangue. Se você gostar, bem. Se não gostar, suportem-se uns aos outros. Perdoem as queixas que tiverem uns aos outros. Perdoem no seguinte padrão. Qual é o padrão? Se você acha que Deus não é capaz de perdoar, você está liberado de perdoar. Mas se você acha que na cruz de Cristo tem perdão suficiente para o mais absurdo pecador, então você está na disciplina de ser perfeito como Cristo e perdoar como Ele perdoou. Vamos para frente. Acima de tudo, porém, dessas disciplinas todas, revistam-se do amor, porque isso é a perfeição que nos liga. E que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viverem em paz, como membros de um só corpo. E sejam... Está começando a melhorar. Habite ricamente em vós o quê? Agora chegou. Sabe como é que isso tudo é possível? Quando a palavra de Cristo habita de maneira rica em vocês. Se a palavra de Cristo não for ensinada, aprendida, recebida, todas essas disciplinas cristãs não passam de teatro espiritual. Mas como é que isso vai acontecer? Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Como é que é a conversa do crente? Cantem hinos, salmos espirituais, cânticos espirituais, com gratidão. O que é que ocupa a sua palavra, a sua conversa? Do que é que você fala? Veja que nós começamos sendo expostos à palavra de Deus. E uma vez que eu fui exposto à palavra de Deus, essa palavra tem que transbordar. Porque Jesus disse que o que sai da boca é aquilo que está em seu coração. Quem vive resmungando, quem vive reclamando, é porque tem um coração amargurado. Tem um coração enraizado de tristeza. A Bíblia fala em raiz de amargura. É por isso que só vive reclamando. Coração ferido, machucado. Precisa ser exposto à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é quem muda isso tudo. E quando você é exposto à palavra de Deus, quando você se acostuma com esse texto, a sua conversa, o seu linguajar, o seu dia a dia, torna-se salmos, hinos, cânticos espirituais. Encha a sua boca, fale a palavra de Deus. Que ela domine a sua mente, o seu coração e a sua conversa. É sério que às vezes eu estranho como tem alguns crentes que falam tão pouco da Bíblia.
e citam tão pouco a palavra de Deus. E parece que desconhecem esse texto. Para aprender, é preciso falar. Fale a Bíblia. Cite o texto. Tá bom, eu até vou aceitar, não vou brigar com você, porque isso realmente não é o mais importante. Se você não souber o endereço dos versículos. Se não souber o endereço, não tem problema. Até porque Paulo, os autores do Novo Testamento como um todo, citaram tanto o texto de cor que na época de Paulo não tinha. Isaías 55, verso... não tinha essa numeração não, era um texto corrido. Se não souber o endereço é fácil que você vai lá buscar, né? Mas se não souber, né? Não tem problema. Mas leia a palavra. Cite a palavra. Para cada situação da sua vida, tenha um texto que se encaixa ali. E se você não souber um texto que se encaixa ali, você vai pensar exatamente isso. Preciso ler mais. Porque chegou lá a hora lá, eu não sabia nem que texto dizer. Então eu tenho que ler mais. Eu tenho que conhecer mais, para que eu possa falar esse texto. Para que isso seja o que domina a minha língua. E eu conheço alguns bons, vou dizer que é bom, não vou brigar com eles não, estudantes de teologia, citam os clássicos teológicos como a Belém. Mas são fracos em Bíblia, que dói. Pode estudar a teologia, é bom, é saudável. Tem bons pensadores na história que enriqueceram o nosso conhecimento da palavra de Deus. Se aprofunde nesse conhecimento, mas não bota a Bíblia de lado. Porque toda boa teologia só é boa de verdade se for bíblica. Senão é teoria. Entendeu? Pode ler. E se quiser, eu dou uma relação de uns par de quatro bom, gente boa para você ler. Mas só está autorizado a conhecer os teólogos. Depois que tiver profundidade no texto sagrado. Depois que tiver intimidade com esse texto. Depois que ele for tão entranhado dentro de você, que torne as palavras dos textos as suas palavras. Mas quer outro texto? Vamos lá, para a gente caminhar mais um pouco. Atos 17, 10 a 12. Logo ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas. Presta atenção aos personagens, viu? Paulo e Silas. Eles foram até Bereia. Chegando lá, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres, dignos, respeitáveis, coerentes que os crentes lá em Tessalônica. Pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias para ver se tudo era daquele jeito mesmo. E creram muitos dentre os judeus e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens gregos. Vou citar aqui, ele não vai se ofender, até porque nós estamos na mesma posição. Nós estamos muito longe de Paulo e Silas, não estamos não? Fala sério. Hein? O povo olhava, ouvia Paulo e Silas pregar. Não é esse Paulo daqui não, era o Paulo de lá, Paulo de Tarso. Ia conferir no texto. Se eles conferiam Paulo de Tarso, você imagina eu, se vocês não devem conferir também. E estamos longe ou não estamos, Paulo Sérgio? Do de Tarso. Tem que comer muito feijão até chegar lá ainda, né? Velho, não tenho medo de dizer isso não. E os crentes de Bereia ouviam Paulo pregando e dizia, peraí, deixa eu conferir aqui para ver se esse negócio é desse jeito mesmo. Isso significa que para você aprender do texto, você precisa examinar, precisa estudar. Ocupe seu tempo estudando.
Aí pronto. Lembra das ciências humanas que a gente citou lá no começo? Linguística, olha que beleza. É uma ferramenta utilíssima. Mas você já está na etapa do estudo. Já leu o texto, já se entranhou com o texto, já conhece, já consegue citar, já é parte da sua linguagem, já tem familiaridade com esse texto. Agora você vai examinar, vai estudar história, vai estudar linguística, vai estudar geografia, vai estudar todo esse arqueologia, todo esse arcabouço de conhecimento científico, que é uma excelente ferramenta. E falar em ferramenta é muito interessante, não é? Porque quando você vê a obra pronta, você não elogia a ferramenta, você elogia quem manuseia a ferramenta. Não é assim? Um quadro bonito, bem pintado, você não elogia o pincel, você se encanta com o pintor. As ciências humanas são excelentes ferramentas que podem e devem ser usadas. Mas elas vão ser bem utilizadas na mão daquele que é o autor de toda a obra. Estude, investigue, pesquise, leia, compare. Citei os teólogos na estante, pode ler, não é pecado não. E de vez em quando o povo me pergunta, me faz umas citações lá, concordo, eu digo, olha, 100% só com Jesus Cristo. Então o cabo pode ser a tampa da chaleira da teologia. Eu me dou o direito de dizer, não concordo não. E quem é você para discordar dele? Eu sou ninguém, só um servo de Jesus. Eu só não discordo de Jesus Cristo. Ah, mas ele é um pregador e ele... Concordo não. Examine, vá ao texto, você tem a referência na mão. Ah, mas eu não consigo entender tudo. Estude mais. Estude mais. Quando você achar que está na hora de parar, está na hora de começar a aprender mais. Há recursos disponíveis para você ir ao texto. Estude, pesquise. Se enfronhe aí nesse negócio. Tenha profundidade. Tem uma ilustração que eu gosto de usar, e eu costumo comparar, um bocado de você já deve ter visto isso. A Bíblia, a palavra de Deus, com uma cebola. Aquela que você tem lá na sua cozinha. Né? Cebola. Eu gosto de cebola, viu? Dá um gosto assim. Não vou falar muito assim, não, que já é 10h30, daqui a pouco estávamos com fome. A cebola é feita de camadas, não é isso? Lembra da cebola? Está lembrando aí? Sabe aquela camada mais exterior, mais de fora? Ela é cebola. Todas as propriedades da cebola estão naquela camada exterior, não estão? Mas se você ficar nessa camada da cebola, você perde o resto todo da cebola. Tinha muito mais cebola para você aproveitar na sua salada, no seu tempero. Mas ficou só naquilo ali. É cebola? É. Mas você diz, não, eu quero me aprofundar. Então você parte a cebola, pega aquelas camadas mais profundas. Agora que eu já tenho a profundidade da cebola, vou descartar essas camadas externas. Você fez o quê? Jogou fora um pedaço bom de cebola. A Bíblia é uma ilustração só, viu? É como uma cebola. Você tem camadas superficiais que são boas, são úteis, são necessárias, que não pode. Sabe aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que não teve a oportunidade de ser letrado como você e lê o texto e você diz, mas que bobagem. Mas é o texto, é palavra de Deus. Não despreze, não. Nós somos uma comunidade em Cristo.
E aqui todos têm acesso à cebola. Todos têm acesso ao texto. E a minha camada, sozinha, não é a cebola toda. Eu preciso de vocês. Porque quem fala é o Espírito. E ele fala em todo o texto. Tem um contrário também, né? Vocês já devem ter ouvido gente por aí com aquele orgulho idiota que diz assim: eu não tenho conhecimento teológico, mas eu falo da palavra de Deus. Eu digo, Deus vai lhe perdoar por essa idiotice. Se você fala da palavra de Deus, isso é teologia, ponto. Não se orgulhe da sua ignorância não, que isso é besteira. Jesus não tem orgulho da ignorância de ninguém. Quem é ignorante, ele dá conhecimento. Quem não tem sabedoria, peça que ele dá. Não se orgulhe de ser burro não, viu? Isso não é bíblico não. Eu me orgulho que nunca estudei. Pois é, a Bíblia diz para fazer exatamente o contrário. Se você nunca estudou, se você não sabe de nada, peça a Deus que lhe dê juízo e mande você estudar. Está na Bíblia. Peça a Deus que ele dá. E dá de bocado. Não é pouco não. Se você é ignorante é porque está orando errado, está pedindo errado. Não sabe, peça que ele dá de bocado. Mas tem mais um texto. Tem mais um. Salmo 119, 174. O 119 não podia faltar, né? É o salmo da Bíblia, né? 119, 174. Salvação, Senhor, e a tua lei é o meu. A tua lei é o meu. Tem que gostar, tem que ter prazer, tem que ser delicioso, tem que ter prazer nesse texto. Prazer é aquilo que você faz, mesmo que não seja obrigado. Não é? Prazer é aquilo que você faz, que mesmo que ninguém mande, eu vou porque eu quero. Não é? O que o salmista está dizendo é que a tua lei é o meu prazer. Você vai ter conhecimento da palavra de Deus quando você gostar dessa palavra. Quando essas palavras lhe forem doces, mesmo que algumas vezes, tanto Jeremias como João lá em Apocalipse diz que quando come o livro, ele é doce ao paladar. Às vezes quando bate lá dentro dá uma azia. É porque às vezes para curar precisa fazer uns remeleixos lá dentro, não é isso? Tem que ser doce, você tem que gostar. Essas palavras têm que lhe atrair. Seus olhos têm que se fascinar com esse texto. Você tem que amar essa palavra. Você tem que estar completamente apaixonado por esse livro. Se não for assim, você não vai conhecê-lo. Ame esse texto. Tenha prazer nele. Ocupe o seu tempo além do que era obrigação. Por que você está lendo? Porque eu gosto. É obrigado a ler? Não. Mas é tão bom. Eu vou ler mais um pouquinho. A história está tão boa, deixa eu ir mais adiante. Essa explicação aqui está trazendo luz para uma dúvida que eu vou ver mais, porque é que o apóstolo tem para me dizer. Ame esse texto. Se debruce nele. Tenha prazer em caminhar com ele, em fazer referências. Tenha ele como o seu objeto de amor. Não de veneração, de amor. Vamos para frente. Sabe qual foi o conselho que foi dado a Timóteo? 2 Timóteo 4, 1 e 2. Eu ia citar outro texto de Timóteo. Lá em 1 Timóteo, ele diz assim: esquece essa conversa dessas véias fofoqueiras. Isso é 1 Timóteo, mas não é isso que eu vou citar não. Depois, se quiser, você procura lá. O que eu quero citar é: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu os exorto solenemente,
Ele está dizendo, preste atenção que o negócio é sério, viu? É o que Paulo está dizendo. Preste atenção que o negócio é sério. Pregue a palavra. Seja preparado a tempo, fora de tempo. Repreende, corrige, exorte, com toda a paciência. Pregue a palavra. O que você tem para falar, e aí vale para professor da escola dominical, para quem ocupa o púlpito, para você que é pai e mãe e instrui o seu filho, para você que é conselheiro, para você que é discipulador, coisa parecida, vale para todo mundo. Pregue a palavra. Há uma série de outros conhecimentos que são bons e válidos. Ótimo. Pregue a palavra. Que seja o seu conteúdo. Quando você descer para a classe da escola dominical, pregue a palavra. Sabe por quê? Porque esse texto é suficiente. Lembra de João? Tem mais outras coisas, mas o que está aí é suficiente para que vocês conheçam a Cristo e creiam no seu nome e assim tenham vida eterna. Pregue a palavra, fale a palavra, que ele seja o centro do seu discurso. Pregue a palavra. Você pode até conhecer outros, é bom, é válido. O centro, o norte, a direção que lhe orienta tem que ser a palavra. Pregue a palavra. Eu quero que você feche os seus olhos agora e abaixe suas cabeças. Eu vou citar mais um texto só, mas eu já quero que você esteja de olhos fechados. Nós somos uma igreja. Isso quer dizer que nós somos um corpo. Ao profeta Oséias, o profeta Oséias nos lança o seguinte desafio: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não pare. Geralmente quando a gente faz essas orações assim em final de reflexão, a gente pede para você olhar para o seu coração, para a sua vida. Mas eu quero lhe lançar um desafio diferente nessa manhã. Eu quero que você pense na sua igreja, porque você é parte dessa igreja. A primeira igreja batista de Aracaju é você. Se ela corre, é você que corre. Se ela para, é você que para. Se ela ama a Bíblia, é você que ama. Se ela despreza a Bíblia, é você que despreza. Eu quero lhe desafiar uma oração coletiva nessa manhã. Ore pela sua igreja, conheçamos, está no plural, viu? E prossigamos. Eu quero que você ore pela primeira igreja batista de Aracaju e pelo seu desafio da educação bíblica, para que essa igreja nunca pare de estudar a Bíblia. A sua oração agora é pela sua igreja e você vai se colocar: é a minha igreja, eu faço parte desse grupo. Senhor, que a minha igreja não pare de estudar a Bíblia, que a minha igreja não pare de falar a Bíblia. Ore pela sua igreja. Não quero nem citar a liderança, é você que está aí sentado mesmo, porque você é parte do corpo. Não precisa pensar no pastor agora, no diretor de escola dominical, no seu professor lá da classe. Pense em você como parte desse grupo. Conheçamos e prossigamos. Peça a Deus agora que lhe dê desejo, prazer. Você, igreja, diga assim: Deus, que a minha igreja deseje. Como suspira a coça no deserto, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Peça a Deus que a sua igreja tenha sede da palavra. Peça a Deus agora: Senhor, que a minha igreja conheça esse texto, se aprofunde nesse texto, passeie nessas palavras. Peça pela sua igreja
para que as conversas do corredor sejam conversas de salmos, hinos, cânticos espirituais. Que nos corredores da Piba se fale a palavra de Deus. Peça isso agora. Peça a Deus que a sua igreja ame esse texto. Ame esse texto. Deseje esse texto. Porque ele é suficiente. Não precisa abrir o olho, continue orando, porque você está colocando a sua igreja agora no altar. E você é parte desse grupo que está no altar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Se quiser cantar, fique em pé. É a palavra. Minhas Vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Querido, você chegou até aqui hoje à noite, hoje pela manhã, e você foi desafiado. Essa palavra veio para confrontar o seu coração, porque você tem sido um estudante medíocre. Você tem sido um funcionário medíocre onde você trabalha. Você não tem brilhado essa luz que Deus tem colocado no seu coração. E a palavra de Deus hoje veio para trazer a oportunidade de arrependimento. E eu estou falando aqui, queridos, eu não estou preocupado se você está olhando o horário da sua EBD. Não. A palavra está sendo pregada aqui agora e ensinada e dada a oportunidade de arrependimento. O Senhor está falando com você. Tem pessoas aqui que precisam se arrepender diante de Deus, porque não tem servido ao Senhor como deve. Nós temos sido servos medíocres diante do Senhor. E essa palavra veio para mostrar como nós realmente, verdadeiramente, nós devemos ser como igreja de Cristo. Então, em nome de Jesus, se você está sentindo no seu coração que é com você que o Espírito Santo está falando, sinalize para Ele, queridos, que a gente possa se arrepender como igreja de Cristo para fazer a diferença nesse mundo. A palavra de Deus está em nossas mãos, nós temos a oportunidade. Dobre o seu joelho aí no seu lugar agora. Você que não está sentindo, não é com você, não se preocupe, queridos. O Espírito Santo, ele é pontual. Ele sabe com quem, sabe para quem. Não tenha vergonha, em nome de Jesus, não tenha vergonha. Em nome de Jesus, dobre o seu joelho. Diga que você quer ser um servo melhor. Diga que você conhece a palavra e que você não está fazendo o que deve.
Ele está falando com você, lhe dando a oportunidade, como dá a mim também. Nós podemos fazer melhor como igreja de Cristo, onde a gente está servindo. Ei, você que trabalha no hospital, é com você que Ele está falando. E você sabe que é com você. Você pode fazer melhor. Você pode ser um servo melhor. Você tem autoridade no nome de Jesus para orar pelos que estão ao seu redor clamando. Ei, você que é aluno na sua escola, nesse momento, você pode oferecer Jesus para eles e dizer: ei, eu conheço um amigo que pode lhe proteger, e você não está fazendo. Ei, você que é dona de casa, a sua vizinha está vindo falar com você, desesperada, contando os seus problemas, e você não oferece uma oração a ela. Ele está falando com você. Dobre o seu joelho. Queridos, eu estou falando aqui porque eu recebi isso do Senhor nessa madrugada, que há pessoas que precisam dobrar os seus joelhos. É tempo de lamentar e chorar como igreja de Cristo. Em nome de Jesus. Não resista, não resista. Você tem cantado, a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Que o teu fogo venha, resplandeça em meu rosto. Mas você não está fazendo, você não está deixando. O Espírito Santo tem falado com você e você tem resistido. Ele quer lhe usar. Ele quer lhe usar como professor. Ele quer lhe usar lá no tribunal, onde você trabalha. Ele quer lhe usar. Ele quer lhe usar. Ele quer lhe usar. Ele quer ser a sua boca falando para os que estão desesperados. Estão com medo. A sociedade está com medo. Eu oro agora por espírito de discernimento e revelação para você. Em nome de Jesus, você está recebendo do Senhor. É tempo de arrependimento. É tempo de choro diante do Senhor como igreja de Cristo. Porque a palavra de esperança está conosco. O povo está com medo. O medo tem invadido os corações. E nós temos a palavra de esperança, a palavra de salvação, a palavra que traz transformação. Está com essa igreja, está com você. Abra sua boca e anuncie. Se arrependa que nesse lugar agora é você com o Senhor. Diga a Ele as palavras. Diga: Senhor, eu estou fazendo isso de forma errada. Você sabe o que é. Senhor, eu estou adulterando, eu estou traindo a minha esposa. Está errado. Mas eu ouvi hoje pela manhã que o Senhor é o Deus que perdoa pecados. É o Deus que dá uma nova chance. Senhor, eu estou sendo desonesto no meu negócio. E eu me arrependo. Eu quero caminhar de um jeito novo. Senhor, eu não trato bem os meus funcionários. Eu me arrependo. Senhor, eu estou sendo um filho ruim. Senhor, eu não sei como me comportar como pai. Eu estou trazendo maldição através de palavras sobre o meu filho. E eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu preciso de Ti, Senhor, me ajudando. Eu quero o novo do Senhor. Eu quero ser essa palavra que mora em mim, falando para os meus vizinhos, para os meus amigos. Senhor, minhas conversas têm sido com palavras torpes.
Eu estou me assentando na roda dos escarnecedores e contando piadas, pornografia. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Senhor Deus, a igreja é tua. Tu estás nesse lugar, comungando conosco, Senhor. Pai Santo, tu contemplas agora esses joelhos postos ao chão. É o teu bálsamo que traz refrigério. É isso que te pedimos agora, Senhor. Como um corpo possamos nos levantar. Traz saúde física e espiritual para o teu povo. Em nome de Jesus.